A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira, Luiz com S. Meu RA é 1731993-5. Estou aqui para apresentar um esboço a vocês, baseado em Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 12. Sou estudante da Universidade Unisuzimar, e nós estamos estudando aqui a respeito de pregações bíblicas e práticas ministeriais. E o nosso texto está baseado então em Êxodo 3, capítulo 7 ao 12. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7 ao 12. O nosso versículo 7 ele diz: E disse o Senhor Deus: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Heteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Heveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, e quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, o Senhor, ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus capatazes, por causa das pessoas que estão ali os afligindo, Então, Deus ali, ele está mandando Moisés, ao Egito para resgatar aquele povo. Então Deus chama Moisés e diz: Tenho visto as aflições do meu povo, tenho visto o clamor. E se nós olharmos ao redor para os governantes, por exemplo, aqui desse mundo, no modo geral, nós podemos ver que a nação, não no mundo, mas aqui no nosso país, nós podemos ver que essa nação brasileira, ela já se encontra como na época ali do faraó, Os governantes brasileiros, eles estão oprimindo o povo, eles estão massacrando o povo. E o único meio do povo de Israel, o única maneira do povo sair desse sofrimento é fazer como o povo de Israel fez quando ele estava como escravo lá no Egito. Então, clamar diante de Deus, e Deus ouviu. Então a palavra de Deus está dizendo: eu vi as aflições do meu povo, eu vi o clamor do meu povo. Eu vi e ouvi, Então muitas das vezes nós ouvimos essa expressão em nossas igrejas, locais, e que nós estamos passando por um deserto, Mas o que eu entendo quando eu escuto esta expressão é que nós estamos não passando luta, nem prova, nem abandono de Deus ou silêncio de Deus, porque realmente é permissividade de Deus para que haja uma verdadeira experiência com Deus. Aí eu te pergunto: quanto tempo faz que você não tem uma verdadeira experiência com Deus? Quanto tempo faz que você não passa por esse deserto? Então, Deus, ele veio responder a Moisés pessoalmente, e ele coloca em sua mão o encargo do libertador do seu povo. Então Deus, ele viu, Deus escutou, Deus ouviu, ele conhece, ele sabe tudo. O Senhor viu, ele ouviu, pois ele sabe todas essas coisas, pois ele está
Deus viu e ele escutou todas essas coisas. Pois esse texto, ele fala sobre Deus ouvir o gemido dos filhos de Israel, né? Pois o Deus da Bíblia, ele é caracterizado, né, como o Senhor que ele ouve o gemido do seu povo e ele atende ao clamor do aflito. Ele é o Senhor que ouve o nosso gemido, ele atende ao nosso clamor. Ele ouviu o gemido de Israel, ainda ele ouviu o gemido de Ismael, ainda quando ele era menino no deserto. Assim como também ele ouviu o gemido de Daniel, o clamor de Daniel lá no palácio, na Babilônia. E ele ouviu também o gemido do povo do Egito, bem como do profeta Jonas, né, dentro do ventre de um grande peixe. Então, portanto, não importa o lugar em que a pessoa esteja, ou a circunstância que esteja enfrentando, o Senhor está sempre pronto a ouvir o nosso gemido, né? Então, e ele diz ali ainda, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, né? Desci para livrar das mãos dos egípcios, ali no versículo 8. E para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu, tal, do Ezeu, do Eveu, né? Então todas essas coisas, todas essas vezes que Deus desce, ele realiza grandes feitos. Quando Deus desceu, ele desceu para formar o homem, e Deus desceu para visitar o homem, e Deus também desceu para disciplinar o homem, né? E ele desceu também para fiscalizar o homem ali em Babel, que ele desceu ali para confundir, né? Quando aquele povo estava fazendo aquela torre ali de Babel, né, que não era da vontade de Deus, mas era um povo unido. E o que Deus fez? Deus disse, vamos unir, vamos descer e vamos confundir eles, para que eles não continuem com essa torre aí, porque não tem sentido eles fazerem esse tipo de coisa. Então, e Deus também ele desceu para inundar o homem, né? Para inundar o homem da sua presença. Assim como ele desceu também para falar ao homem. E ele desceu também para encarnar-se entre os homens, né? Assim, através da pessoa de Jesus Cristo. E ele desceu também para levantar o homem da morte, né? Deus ele ressuscitou muitas pessoas, assim como Jesus, né? E ele vai descer também para implantar o reino milenar sobre a terra, que é seu reino literal, né, sobre a terra. Então agora Moisés ele desceu para livrar o seu Israel das mãos de Faraó, a fim de ele levar para Canaã. Então o Egito era um tipo de mundo, né? O Senhor ele se entregou por nossos pecados para nos libertar desse presente século mal, né? Então o Senhor, ele se entregou por nós, por nossos pecados, para ele nos libertar desse presente século, né, do mal desse século, né? Então, e ele faz isso por meio através da cruz e para fazer subir daquela terra, uma terra boa, uma terra larga, uma terra que manda leite e mel. Então o Senhor ele nos liberta de algo, ele nos liberta do pecado, ele nos conduz para algo também que é a salvação, que é tipificando a terra de Canaã. Então, embora o Egito ele represente o mundo, mas várias dessas tribos que ocupam então a terra prometida tipificam como sendo a carne, a nossa carne, que procura ser o estorvo do crente, né? E a vitória alcançada por meio através de Cristo é a vitória alcançada por meio através de Cristo. Lá no versículo 9, agora eis que o clamor, e ele diz ainda, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então quando Deus ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, ele age, e as suas ações impactam o homem. Então Deus ele conhece cada detalhe do sofrimento do seu povo ao procurar palha, ao cavar o barro, ao amassar o barro, ao arrancar a lenha ou cortar a lenha, né, para fazer forno, né, para fazer o fogo no forno, para queimar os tijolos, né, e ali assentar os tijolos sob pressão,
sobre ameaça, sobre chicotadas e sobre grosserias. Então, enquanto os mais pobres, entre os oprimidos, eles não estão debaixo do conhecimento de Deus. O mais alto ele é maior de seus opressores e não estão por cima do seu controle. Mas ele certamente visitará essas coisas, né? Então, vem agora, no versículo 10 ele diz que vem agora, pois eu te livrarei, te enviarei a Faraó, pois eu te enviarei. E no versículo 10 ele diz assim, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o chamado de Moisés e a sua missão no Egito, o local do reencontro depois da sua missão, a declaração de indignidade de Moisés. E nós vemos ali também o chamado de Moisés, a sua missão no Egito, o local do reencontro depois da sua missão, né? A revelação do nome de Deus a Moisés. Deus ele responde ali todas as perguntas daquele que chama, e a revelação das dificuldades de Moisés que teria, né? Ele teria muitas dificuldades, e os sinais dos quais também ele iria ver, né? Os sinais pelos quais eles sairiam do Egito, e também ele iria ver ali os detalhes, né? Da saída do povo que sairia com grande riqueza do Egito. E o chamado foi feito, e Moisés ele não poderia fugir do chamado divino, né? Então, como com um homem só, o Senhor libertaria a quase 3 milhões do seu povo e da nação mais poderosa da terra, e decididos então a mantê-los, né, em cativeiro. E acontece o mesmo na atualidade, né? Nós podemos verificar isso aí, acontece na atualidade. Tudo que necessita o Senhor, tudo que o Senhor necessita é de um homem. Tudo que o Senhor necessita é de um homem ou de uma mulher que esteja disposto a pregar a palavra, e as pessoas a pregar a palavra até os confins da terra, como a própria Bíblia diz, né? Para realizar a libertação do povo, inclusive nos casos mais difíceis, a libertação do pecado. Mas Deus, ele é capaz, né? Então Moisés, ele disse a Deus, quem sou eu, né? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E a segunda reação do chamado de Moisés é ele considerou a sua pequenez diante de tão grande desafio, né? Ele falou, quem sou eu, né? Então essa pergunta foi uma contraposição, ao nome de Deus. Eu sou o que sou, que era e o que será, né? A mente carnal, ela não está sujeita à lei de Deus, nem tampouco o poder estar, né? Nem tampouco o pode estar. Então o próprio Moisés, no capítulo 2, do verso 11 a 13, ele advogou ali pelo povo. E o mesmo Moisés, que no capítulo 3, do versículo 11 a 13, se volta para trás e se declara incapaz para a tarefa. Então a fé não dá um passo adiante, nem se torna para trás, mas sim. Então a fé ela não dá um passo para frente, ela nem se torna para trás, mas sim a mão que diz, certamente eu estarei contigo. Moisés então está equivocando da missão dada. Moisés então se está esquivando da missão dada. Devemos conhecer o nosso Deus e a quem nós somos. E no versículo 12 ele disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. E quando houveres tirado esse povo do Egito, se virei. E o versículo 12 ele diz, e disse Deus, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte, né? Então, o Salmo 34:6, ele diz também, Davi ele expressa no Salmo 34, no versículo 3, Davi ele se expressa também que ele clamou ao Senhor, Deus, e o Senhor ouviu o seu clamor, né? E as suas angústias. No Salmo 40, o salmista também ele diz que ele esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor, né? O Salmo 102, do versículo 19 a 20, diz assim que Deus olhou do alto do seu santuário, desde os céus,
o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Ele ouviu os gemidos dos presos e dos sentenciados à morte. Como também o salmista escreveu em Salmos 35, versículo 10, que ele falou assim sobre seus ossos, né? Todos os meus ossos nos dirão: Senhor, quem é como tu? Tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre é necessitado daquele que o rouba. E o necessitado daquele que o rouba. Então, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é tu? Quem é como tu? Que livra o pobre, né, daquele que é mais forte do que ele. Aquele que rouba ele, né? Então o profeta também ele escreveu em Isaías 59:1, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Em Romanos capítulo 8, 26, ele diz que da mesma maneira também o Espírito, ele ajuda nas fraquezas, também porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos o que nós havemos de pedir, mas convém, né? Mas o Espírito pedir o que nos convém. Como convém? Mas o mesmo Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Senhor ele ouve o gemido dos necessitados, ouve o gemido dos aflitos e ouve o gemido dos pobres. Assim também como ele ouve os gemidos dos injustiçados, dos fracos, dos condenados, né, dos desesperados, dos presos e dos oprimidos. Então ele é o Senhor que ele ouve o gemido. Então há uma indagação, né, de Moisés a Deus, que ele pergunta a Deus, né, quem sou eu? E muitas vezes nós estamos em meio a este deserto, nós perdemos até aquela confiança em quem nos colocou nesse lugar. Esquecemos que o mesmo Deus que está conosco, nos livrando, nos respondendo, nos ouvindo, nos preparando, e nos diminuímos a cada passo, esquecendo que esse deserto está próximo de acabar. Porque ele nos prometeu, no versículo 12, ele disse: eu serei contigo. Então ele estará conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então há essa indagação de Moisés, né? E muitas vezes nós estamos em meio a esse deserto e perdemos até aquela confiança de quem nos colocou nesse lugar. Esquecemos que o mesmo Deus que está conosco, que está nos livrando, nos respondendo, nos ouvindo, nos preparando, e nós diminuímos então a cada passo, esquecendo que esse deserto está próximo de acabar. Por quê? Ele nos prometeu, né? Eu serei contigo. Então você que ouviu essa palavra, você que precisa de Deus, que venha trabalhar em sua vida através de mudanças, se você está precisando de uma reconciliação com Deus, ou se você ainda não aceitou o nosso Senhor e Salvador como seu suficiente, né? O nosso Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, né? E você quer levar ele para a sua casa, para fazer parte da sua vida, e que a mesma seja transformada pelo poder da graça de Deus, né? Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça juntamente comigo e orasse. Senhor meu Deus, meu Pai, diante da tua palavra, Senhor, falei do teu amor, falei, Senhor Deus, que o Senhor é maravilhoso, misericordioso, Senhor. Que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Pai, e peço agora, Senhor Deus, que a sua graça seja derramada a cada um, Senhor, dos teus filhos que aqui estão, Senhor Deus. Aqueles que querem fazer um concerto contigo, meu Pai, abençoa a cada um deles, em nome de Jesus. Amém.